Moagem de cana-de-açúcar na primeira quinzena de abril dá conta de 68% da cana ser destinada à produção de etanol. Áreas de milho safrinha em Mato Grosso do Sul já registram 20 dias sem chuvas e as lavouras apresentam déficit hídrico. Soja no mercado físico brasileiro sobe com a alta do dólar. E no cenário internacional, o preço do açúcar no mercado futuro já registra queda acumulada de 25% neste ano, devido ao excedente da produção mundial. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. Uma boa tarde a você. Começamos o programa de hoje trazendo destaques da Fibria, que divulgou o seu balanço financeiro para o primeiro trimestre de 2018. Este é o assunto de agora no quadro Agroações. O trimestre do ano foi marcado com lucro líquido da Fibria, importante empresa que trabalha com celulose no Brasil, lucro líquido de 615 milhões de reais. Isso representa uma forte alta frente aos números que foram apresentados no primeiro trimestre do ano de 2017. Você confere os destaques agora no Agricultura BR. Você tem aqui o primeiro trimestre, quadro Agroações, destacando uma alta de 87% para a Fibria neste período. 2018, com 615 milhões de reais em faturamento, uma alta bastante elevada frente ao registrado no último ano de 87%, de acordo com o levantamento do primeiro trimestre. O chamado EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, deu um salto no primeiro trimestre deste ano na comparação com os 3 primeiros meses de 2017. Segundo os dados da própria empresa, nos primeiros 3 meses deste ano, o EBITDA da Fibria chegou a 1 bilhão e 820 milhões de reais, bem acima do registrado no primeiro trimestre de 2017, quando acumulou 640 milhões de reais. As ações da Fibria têm mostrado um bom comportamento de alta na movimentação dos últimos 30 dias. Acompanhem conosco agora como é que vem os negócios com as ações. Acumulado de um mês, no dia 26 de março estava em R$ 65,63 o valor da ação. Em 2 de abril, abria o mês a R$ 64,37. 10 de abril, R$ 66,55. Continuou em escalada de alta, dia 16 de abril a R$ 66,86. Dia 24 de abril, valores em R$ 67,02. Um dado importante quando falamos a respeito de balanço financeiro de empresas, que elas são sempre apresentados após o fechamento do mercado. Portanto, tínhamos movimentação de alta para a Fibria até o fechamento do mercado nesta última terça-feira e aí a divulgação do levantamento do primeiro trimestre, que foi positivo. Vamos saber agora como é que o mercado reage ou reagiu frente a esses dados apresentados. Reage com alta, a variação é de 0,55% positiva, está subindo, portanto, mais de 0,5%. Negócios a R$ 66,65 pelo valor da ação. O preço pago pela saca de soja nos portos do Brasil subiu nesta quarta-feira. No Porto de Santos, houve elevação de 50 centavos na comparação com o fechamento desta última terça, dia 24 de abril. Veja que ontem o valor pago era de R$ 87,00 e nesta quarta-feira, dia 25 de abril, cotação sobe para R$ 87,50. Na comparação com a quarta-feira da semana passada, dia 18 de abril, há uma elevação
variação de R$ 1,50 por cada saca do grão. Naquela quarta, o valor era de R$ 86,00. Na quinta, dia 19, o patamar se manteve o mesmo, subindo para R$ 86,50 na última sexta-feira. Esta semana abriu com o valor da saca no Porto de Santos também a R$ 86,50, mas na terça já registrou alta, indo para R$ 87, e nesta quarta, mais um dia de ganhos. Valor pago, então, pela saca da soja no Porto de Santos nesta quarta, R$ 87,50. No Porto de Paranaguá também a movimentação de alta e a variação é ainda melhor. Chega a ter uma alta de 2,92% nesse período considerado pela equipe do Agricultura BR. De acordo com a apuração da Grãos Corretora, no dia 18 de abril eram R$ 85,50 a saca no Porto de Paranaguá. Valor que se mantinha no dia 19, no dia 20 subia para R$ 86,00 a saca. Neste último dia 23, R$ 86,50 na segunda-feira. Nesta última terça-feira mantinha R$ 86,50 para subir forte nesta quarta-feira para R$ 88,00 a saca, que uma alta bastante elevada, 2,97% de elevação para a saca de soja paga em Paranaguá, principal motivador, dólar em alta no Brasil. E os preços vêm em alta no país, mesmo em pico de colheita. A colheita, inclusive, segue acontecendo em algumas áreas produtoras. Vamos saber com a Graziela Gonçalves como que o clima fica para essas regiões. Olá, Graziela, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. A colheita da soja no Brasil já está na reta final. Aqui nas imagens de satélite a gente percebe que grande parte do centro-sul segue com tempo seco e ensolarado e vai continuar assim ao longo dos próximos dias. Já nas áreas mais ao norte, a chuva ainda deve persistir, atrapalhando um pouco essas atividades de campo, principalmente entre o estado do Maranhão e Piauí, onde esse acumulado pode chegar até os 30 milímetros. Já no estado do Amazonas e estado do Pará, esse acumulado vai ficar em torno dos 50 e o escoamento da soja ainda segue um pouco prejudicado, pois o norte do estado do Mato Grosso e sul do estado do Pará ainda terá acumulados que variam dos 5 até os 15 milímetros. Para o próximo período, que vai do dia 1º ao dia 5 de maio, é que a chuva começa a retornar para o estado do Rio Grande do Sul. Aí sim podemos ter alguma paralisação, principalmente nas áreas de campanha, isso porque o acumulado por lá pode chegar até os 50 milímetros. Já nas áreas centrais, predomínio de tempo bem seco e ensolarado, e o estado do Pará e também o estado norte do estado do Maranhão ainda pode receber acumulados em torno dos 30 milímetros. Para o próximo período, que vai até o dia 10 de maio, a chuva ainda retorna para grande parte da região sul do país. Os acumulados por lá ficam em torno dos 30 milímetros e grande parte das áreas centrais seguem com tempo seco e bastante ensolarado. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até lá! Até daqui a pouco, Graziela. Olha só, vamos falar agora a respeito de alguns levantamentos ou alguns números que estão sendo adiantados pelo Conselho Internacional de Grãos, que participa de uma conferência da ONU na Europa que trata sobre commodities agrícolas produzidas no mundo. E de acordo com esse conselho, que tem base na Europa, a Argentina realmente terá uma quebra muito forte em relação à sua produção. Essa produção, ela deve recuar mesmo para 38 milhões de toneladas. Esses 38 milhões de toneladas é algo que nós já estamos trazendo já através principalmente dos órgãos da Argentina, que a Argentina tem essa quebra mais forte. Representa aí, frente à iniciativa inicial, o levantamento inicial, uma quebra de 18 milhões de toneladas de soja na produção da Argentina. Vamos ver no gráfico aqui esses números, que eles mostram muito bem essa situação. Agora, esse levantamento, que será confirmado na publicação do Conselho Internacional de Grãos nesta quinta-feira, vai trazer 38 milhões de toneladas. Já foi adiantado pelos participantes desse congresso proposto pela ONU. Em novembro de 2017, o mesmo conselho estimava 56 milhões de toneladas. Esses números serão confirmados, portanto, na publicação que vai acontecer amanhã pelo conselho.
Essa nova projeção do Conselho Internacional de Grãos para a safra de soja da Argentina está bem em linha com o que prevêem outros órgãos oficiais. A gente colocou todos os números lado a lado para você ver. Na Bolsa de Comércio de Rosário, reduziu neste mês de abril a projeção para 37 milhões de toneladas de soja. O governo argentino trouxe, através do seu Ministério da Agricultura, a nova projeção estes dias atrás, 37 milhões e 600 mil toneladas. Na coluna no meio, a gente vê o número do Conselho Internacional de Grãos, que o Fabiano comentou agora mesmo, 38 milhões de toneladas do grão. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires traz o mesmo número. Neste seu último relatório, confirma a projeção atual em 38. Já o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe em seu último relatório a projeção de 40 milhões de toneladas de soja, mostrando, portanto, que é geral essa expectativa de quebra forte na safra argentina. Então, quando falamos do mercado de soja, precisamos ver também todos os parâmetros, aqueles fundamentos e também as situações que são criadas, que acontecem e acabam criando situações ou oportunidades de negócios. E este é o momento que temos mais uma vez um desses bolsões de oportunidades. Se nós analisarmos o mercado, temos essa situação da Argentina que já vinha sendo mostrada já há bastante tempo. Aqui no Agricultura BR, pelo menos desde o começo do ano, desde janeiro, temos mostrado semana a semana as involuções, aquelas cedidas, na expectativa de produção da Argentina, até chegar a esses 38 milhões ou 36, dependendo do órgão. Temos também a situação do Brasil, que confirma uma safra recorde, com uma exportação também recorde, pelo menos na estimativa das consultorias privadas. Um outro elemento importante, que ele é mais baixista, principalmente para a Bolsa de Chicago, é o início do plantio da soja nos Estados Unidos. Apesar do atraso, tem o início nesse cultivo e pelo fato de estar cultivando, já se sabe que vai ter, claro, a oleaginosa à disposição daqui a alguns meses. Com isso, o mercado também dá uma segurada nos Estados Unidos. Por outro lado, nós temos um outro elemento, que é aquele da situação econômica nos Estados Unidos, que faz-se crer que pode haver uma elevação ou tem novas elevações na taxa de juros daquele país. Isso faz com que o crédito, os recursos que são capital especulativo em vários países, como Brasil, África do Sul, Rússia, entre outros, acabem migrando para esse país, aí tira dólar do Brasil. É o que nós mostramos agora, porque que nós temos esse fundamento hoje acontecendo no país de uma alta para a soja. Aqui em destaque nós temos a posição de maio na Bolsa de Chicago há pouco tempo. Agora na data de hoje, 25 de abril, ao meio-dia e 3, nós tínhamos a posição de maio sendo negociada a 10 dólares 31 centes por bushel, com ganhos no dia de hoje. Nesse momento, ou pelo menos alguns minutos, nós tínhamos soja ganhando na posição de maio na Bolsa de Chicago. Então, é um elemento positivo. Só que o dólar, nesse mesmo horário, meio-dia e 3, já batia R$ 3,50. É ele que está dando essa situação mais elástica para a soja, fazendo com que o valor suba. Porto de Santos, também checagem da Grãos Corretora há poucos minutos, era de R$ 87,50 a saque. Porto de Santos vindo a R$ 87,50 representa uma alta de 1,77% em uma semana. Se nós continuarmos citando os valores sendo praticados, temos o Porto de Paranaguá também com alta forte hoje de quase 3%, comparado com os valores que se tinha há 5 dias úteis. E aí nós temos dólar como principal fundamento para a alta da soja negociada no Brasil, no mercado físico, abrindo mais uma vez um bolsão de oportunidades. Vamos saber como é que vem agora? Soja em Chicago, soja sendo negociada ao vivo agora. Temos aqui, não mudou muito, você vê que a posição de maio continua em alta e nos 10 dólares e 31 centes por bushel, com uma alta de 8 centes. As posições vão ganhando 8 centes de dólar nesse momento. Julho, 10 dólares 42 centes por bushel, agosto, 10 dólares 44 centes mais 4 e setembro também a 10 dólares 44 centes mais 4. Portanto, dias de elevação em Chicago e também moeda americana dando fortificação para as altas da soja aqui no Brasil.
E eu chamo a sua atenção agora para a gente acompanhar a cotação do dólar comercial no Brasil em tempo real. Há pouco a gente via que ele vinha a R$ 3,50. A gente confirma que ele segue neste patamar de preço. R$ 3,50 mais 6 é a cotação para a moeda norte-americana à venda no Brasil neste momento. A variação é positiva, sobe mais de 1% o dólar agora no país. O Agricultura BR abre espaço agora para falar de tecnologia no campo. A gente traz em destaque os sistemas de irrigação e o que há de mais novo nessa atividade, Fabiano. Exatamente, irrigação de precisão é o assunto de agora do Agricultura BR, por isso que nós vamos agora até Uberaba, inclusive no Parque Fernando Costa, para conversar com o Vinícius Melo. Conheço o Vinícius pessoalmente, ele que é da Vale Brasil e fala um pouco a respeito desse tema. Vinícius, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no canal do Boi e nós queremos saber como que essa irrigação tem mudado o panorama da agricultura no Brasil. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Juliana. Obrigado aí pela oportunidade e falando um pouquinho, dando continuidade ao que vocês colocaram aí, né, em termos de mercado, a irrigação, ela acompanha o resultado do agricultor. Então, vocês viram, são boas perspectivas para a soja, nós temos boas perspectivas também para o feijão irrigado, né? E as novas tecnologias vêm para suprir as necessidades dos agricultores nesses segmentos. A gente precisa produzir mais e melhor a cada dia, buscando uma melhoria. E a mão de obra qualificada, ela tem que seguir acompanhando, né, a inovação tecnológica. Como que é feito esse trabalho da Vale em relação a aplicar essa prática no campo? Bom, nós temos várias linhas de trabalho com relação a isso. Uma das linhas seria o nosso programa de desenvolvimento de revendedores, né? O primeiro aspecto é a gente treinar as nossas revendas para que as revendas atendam às demandas dos clientes. Então a gente tem um programa de desenvolvimento que prega a evolução constante. Nós temos avaliação das revendas e qualificamos a nossa mão de obra para atender o cliente. Mas nós não pensamos só na mão de obra das revendas Vale. Nós também qualificamos as fazendas. Então temos alguns programas de treinamento voltados diretamente ao cliente, né? Replicamos os treinamentos que são dados para as revendas para os clientes. E nós temos algumas parcerias, posso citar um exemplo, nós temos uma parceria com o Senar, que é uma parceria muito interessante, porque nós formamos operadores de pivôs. Então, isso é importante para o produtor rural, ter mão de obra qualificada e para que mais pessoas tenham acesso às novas tecnologias e aos processos de inovação que nós estamos tendo aí numa velocidade muito alta no campo. Vinícius, quando nós falamos da situação do campo, da irrigação e principalmente da agricultura de precisão, se pensa ali que tem um pivô, você tem ali o equipamento que vai ser aplicado e também a necessidade, né? A necessidade da planta, a necessidade do solo de receber essa água. Quando falamos dessa situação, né, irrigação de precisão, o que é que muda? Ela vai de acordo com aquilo que é planejado ou de acordo com aquilo que é necessário aplicar exatamente nas áreas de produção? Assim como qualquer nutriente que a gente precisa colocar na planta ou algum defensivo que a gente tenha que aplicar, né, as tecnologias de irrigação, elas estão migrando para um sistema de controle à distância, né, uma telemetria, e também a um sistema de irrigação de precisão. O grande desafio de irrigar é aplicar a quantidade certa de água para a planta, mas no momento certo. Não adianta nada eu colocar muita lâmina ou pouca lâmina de água na planta que ela não vai responder. Então, no passado, nós tínhamos uma irrigação pouco precisa. Vamos dizer que no passado os produtores molhavam.
Hoje, eles são muito eficientes, os produtores são muito capazes de desenvolver seus sistemas de manejo, né? E nós auxiliamos isso também, mas o que a gente busca hoje é colocar a quantidade certa de água. Quanto menos um pivô trabalhar, quanto menos um sistema de irrigação trabalhar, é melhor para o produtor, para o resultado operacional da cultura, né, a venda, tudo mais, e é melhor também para o meio ambiente, né? A gente poupar recursos sempre é bom, mas quando não chove nós temos que fornecer aquela quantidade de água que as plantas precisam. Então, para isso, nós temos vários produtos que são voltados não só para irrigação de precisão, mas para um controle, realmente um manejo correto de água para colocar aquela quantidade certa de água no momento certo. Vinícius, o sistema de vocês tem também aquele serviço, né, de identificar as áreas onde a água não é necessária. Isso é uma vantagem, né? Acaba não gastando com o que não precisa. Sim, hoje a gente consegue unir aí várias tecnologias. Por exemplo, nós podemos colocar sensores de umidade de solo, sensores de chuva, sensores de clima em geral, unir isso a imageamento de satélite e apresentar aí uma plataforma de gestão para que a gente possa indicar para o produtor quanto que ele coloca de água naquele dia. Então, realmente, nós podemos colocar ou mais água ou menos água de acordo com a área, de acordo com o solo e de acordo com o momento da cultura naquele período. Tá certo, Vinícius Melo, gerente de engenharia da Vale, obrigado pela sua participação aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR, mais uma vez. Obrigado a vocês. Abraço. Boa tarde, Vinícius. Vinícius trazendo informações a respeito da irrigação de precisão. E a gente vai agora fazer um rápido intervalo comercial. A Agricultura BR ainda destaca nesta edição a situação sobre Mato Grosso do Sul. Algumas regiões produtoras de milho de segunda safra já estão 20 dias sem água e isso já traz preocupação em relação à condição das lavouras. E saiu há pouco o levantamento da Única em torno da moagem de cana-de-açúcar. Você vai ver que 68% da primeira quinzena do mês de abril é destinada à produção de etanol no Centro-Sul. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Eu estava acompanhando aqui a programação, você vê um grande leilão, mais um mega leilão da AMB, mais de 10 mil animais em oferta aqui pelo Canal do Boi. E é sempre importante lembrar que o Canal do Boi traz para você oportunidades de negócios, informação e principalmente aquilo que é estratégico para você realizar bons negócios. E a nossa programação não para. Está aqui o Zaidan comigo, Jorge Zaidan, do Pecuária BR, do Bom Dia Produtor também, mas trazendo os destaques de hoje do Pecuária BR, porque tem informação importante para quem produz gado e exporta também, Zaidan. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Juliana. Além dos leilões que você mencionou, que são um destaque no programa Pecuária BR, logo mais às 10:06 no horário de Brasília, vamos destacar uma notícia importante para o mercado internacional, as divisas para o Brasil. A CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, conseguiu no Supremo Tribunal Federal uma liminar que suspende a decisão da Prefeitura de Santos, no interior de São Paulo, de proibir o trânsito de animais vivos pelo município santista. Todo mundo acompanhou, até quem não é do agronegócio, a briga na justiça recentemente, quando um navio com cerca de 26 mil cabeças de bovinos, com destino à Turquia, ficou parado, atracado no Porto de Santos, esperando decisões sempre contrárias. No final, o navio conseguiu embarcar, mas depois disso outras ações foram impetradas na justiça até que a Prefeitura de Santos decidisse por essa proibição. Agora não, os animais por essa liminar poderão transitar pelo Porto de Santos. A alegação, Fabiano e Juliana, da CNA é a de que essa decisão da Prefeitura de Santos é inconstitucional e prejudica e muito o comércio internacional do Brasil. Hoje, as exportações de gado em pé significam uma receita importante. Até agora, no mês de março, não temos ainda abril, foram mais de 140 mil cabeças de bovinos já embarcadas,
o destino principal é a Turquia, né? Por que a Turquia? Lá, você sabe bem disso, como os países muçulmanos, árabes, eles têm maneiras próprias de abater os animais. Então, eles preferem que o gado vá em pé, vivo, para ser terminado por lá e nos abates, o abate halal, que é um sistema de abate que eles adotam, né, no país. Então, é uma das razões... Todo o sistema posição próprio, da sala religião, de matança. Exatamente. Então, em função disso, o grande comprador do Brasil hoje é a Turquia. O Brasil já chegou a exportar 600 mil cabeças de bovinos em pé, isso em 2014. Depois a Venezuela, que era o grande importador, teve uma crise econômica, está mergulhada numa crise econômica até hoje, então ela deixou de importar do Brasil. Hoje os países do Oriente Médio é que estão ocupando essa posição de maiores importadores. Então, pela avaliação da CNA, essa decisão da Prefeitura de Santos, porque Santos é o maior porto que nós temos no Brasil. Para tudo. Para saída, né? de soja, de café, de carnes, Exatamente. Santos. Então, proibindo o trânsito até o Porto de Santos, como a Prefeitura santista decidiu, prejudicaria muito o nosso comércio. E o Supremo acabou concedendo essa liminar à ação da CNA. E o importante, um outro destaque nosso aqui, Fabiano, no programa Pecuária BR, que no Rio Grande do Sul, que é outro exportador de gado em pé, também está batendo recorde de embarques de animais. É um mercado que não para. Só para você ter uma ideia, o preço do bezerro, garrote vivo que vai para a Turquia, por exemplo, está custando R$ 7,00 o quilo. Um animal de 300 quilos custaria, para quem está vendendo, R$ 2.100. Está chegando quase ao preço de um boi gordo. Então, é um negócio muito vantajoso e o Brasil não pode perder essa receita na avaliação da CNA. Traz equilíbrio de preço, né, Zaidan? Principalmente aqui no Brasil, para o produtor, para o pecuarista, traz um equilíbrio de preço muito importante internamente. Muito importante também, porque está, não o número que nós temos até agora, mas é uma saída de gado, isso significa uma falta aqui dentro e uma valorização. Importante para concluir, Fabiano, é que o presidente da CNA, o João Martins, que não esteve muito bem com o setor de produção rural, porque a crítica em cima dele é de que ele apoiou a cobrança retroativa do Fundo Rural. E agora é uma maneira, até com essa vitória, de ficar um pouquinho melhor com a classe produtora. Tá certo, Zaidan. Vou estender aqui, nossa diretora está falando assim, vai para a Juliana. Mas é o seguinte, olha, nós não entendemos muito direito, não é a nossa praia, mas a verdade é que quando a Prefeitura de Santos, né, confirma a decisão da sua Câmara de Vereadores, ela atinge um monte de situações. Primeiro, o direito de ir e vir, o direito de trabalho, porque se você produz, você tem que escoar essa produção para algum lugar, seja lá qual for, industrial, rural. Então, temas importantes hoje, mais tarde, começando aqui no Pecuária BR. Obrigado pela sua participação, Obrigado, Zaidan. Fabiano, Juliana. Um novo entendimento para as reservas ambientais do país, apresentado pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, preocupa o governo, a bancada ruralista e os produtores rurais. Nesta semana, o ministro interino do Meio Ambiente foi chamado para debater o assunto na reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária. Odacil Canepa tem mais informações. O entendimento do ministro do STF muda a definição do que é biomas ambiental para uma nova figura, que agora chamaria identidade ambiental. O governo e o Congresso não reconhecem esse instrumento. O mesmo, é claro, acontece com o produtor rural, que está ainda mais distante das decisões em Brasília. Na reunião da FPA, o ministro interino do Meio Ambiente deixou claro: esse assunto é preciso ser discutido com todos os setores da sociedade. Porque esse conceito, se pegarmos ao pé da letra do que seria identidade e aplicado à palavra ecológica, só na mesma propriedade você teria a mesma identidade ecológica. E, portanto, não faz sentido, porque o instrumento da cota de participação, da cota de reserva legal, é permitir a possibilidade de compensação.
Ou seja, eu tenho excedente de mata, eu então troco com aquele que não tem a reserva legal. Isso permite, e isso viabiliza o programa de regularização ambiental. É o que vai permitir a regularização ambiental. De tal forma que resolver esse impasse, essa restrição imposta pela decisão do ministro, será fundamental para consolidarmos o PRA e o CA e o CRA no Brasil. Os deputados da Frente da Agropecuária também estão confusos com o novo entendimento. Sobre a votação do Supremo, do Código, da constitucionalidade do Código, em que se colocou uma palavrinha que dificulta e traz uma insegurança jurídica até para o Ministério do Meio Ambiente. Por quê? Não existe tecnicamente identidade ecológica, é uma coisa complicadíssima de se definir, né? Traz insegurança, como é que você vai dizer o que é idêntico, né, ecologicamente, e não se tratar mais de bioma, que é o entendimento que se existia, o entendimento geral, e isso traz uma coisa pior. Nós precisamos resolver isso com urgência, porque isso acaba com o CAR, que é uma grande ferramenta que o governo federal investiu recursos maciços para fazer esse programa, que é um case de sucesso no mundo. Ainda nesta semana, a bancada ruralista volta a falar sobre esse assunto, desta vez no Congresso Nacional. Odacil Canepa para o SBA. O assunto é milho no Agricultura BR. Vamos saber agora como é que vem a colheita de primeira safra. E de acordo com a Datagro, a primeira safra do milho tem colheita já atingindo 85% até esse último dia 22. É o que você confere conosco agora. Agricultura BR destacando o que acontece com a colheita do milho em primeira safra no país. É importante lembrar que o milho primeira safra, ele acontece ou é trabalhado em paralelo com a soja, portanto, a preferência é sempre por soja, mesmo com uma área menor, milho de primeira safra ainda em 85% de colheita até o dia 23 de abril deste ano. Comparando com o que aconteceu no ano passado, ele vem com atraso de 7 pontos percentuais, já que 2017 tinha 92% já colhido. A média dos últimos 5 anos também é de 92%, portanto, com um certo atraso para a colheita do milho de primeira safra. De acordo com a Datagro, a produção de milho de verão deve totalizar 25.745.000 toneladas, evidentemente uma produção bem menor do que aquela registrada no ciclo anterior. As lavouras de milho de segunda safra estão em desenvolvimento pelo país. Em Mato Grosso do Sul, apesar da ocorrência de pragas e plantas daninhas, as lavouras se desenvolvem com normalidade. Já em relação à umidade do solo, esta é distinta entre as regiões. Levantamento apresentado nesta semana pelo sistema SIGA-MS da ProSoja de Mato Grosso do Sul, que faz o acompanhamento da safra de grãos no estado, mostra essa diferença. Veja só que as lavouras lavouras localizadas, no norte, no centro e no centro-sul do estado estão bem nutridas. De acordo com o SIGA-MS, o clima tem sido favorável a essas áreas produtoras e, com isso, as lavouras se desenvolvem bem. Já em lavouras localizadas mais na região sul, região da fronteira, tem apresentado déficit hídrico. É o que a gente vê agora neste gráfico. Veja informações, então, de acordo com o SIGA-MS. Lavouras do centro-oeste, sul, sudeste e sudoeste, além da região da fronteira, apresentando déficit hídrico. Lavouras, portanto, em situação ruim. De acordo com informação, alguns produtores já relatam falta de chuvas por 20 dias na região centro-oeste do estado. Vamos saber então como é que vem agora a previsão do tempo para as áreas de produção de milho, em especial no Mato Grosso do Sul. Quem fala sobre este assunto é Graziela Gonçalves. Por enquanto, nas imagens de satélite, vemos que grande parte do estado do Mato Grosso do Sul segue com um tempo bastante seco e também ensolarado. Ao longo desses próximos dias, a umidade do solo ainda não consegue ser recuperada para o desenvolvimento do milho, isso porque o tempo ainda segue muito seco.
Para o próximo período, que vai do dia 1º ao dia 5 de maio, aos poucos, a chuva começa a retornar para o sul do estado, mas por enquanto ainda de maneira fraca e com baixos volumes acumulados. Nas demais áreas, o tempo ainda permanece bastante seco e no próximo período, que vai do dia 6 ao dia 10 de maio, é que a chuva começa a ganhar um pouco mais de força para melhorar as condições do solo. Aí sim, nas áreas ao sul, os acumulados podem chegar até os 15 milímetros. Já nas demais áreas, a chuva ainda segue mal distribuída e com baixos volumes acumulados. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até lá! E a gente confere agora como estão as cotações da saca de milho em Mato Grosso do Sul. A Agricultura BR traz em destaque agora o milho no mercado internacional, portanto trazemos agora as negociações na Bolsa de Chicago. Veja conosco como é que vem Chicago no dia de hoje, vai ganhando cerca de 4 centos de dólar por posição. Posição de maio vem a 3 dólares 85 centos o bushel, julho 3 dólares 94 centos por bushel e a posição de setembro a 4 dólares 1 cento por bushel. Dezembro já aparece aqui a posição negociada a 4 dólares 11 centos por bushel. Destaque agora nos negócios internacionais com cereal, com o milho, e você acompanha aqui no Agricultura BR. E é hora de intervalo comercial. No próximo bloco você fica sabendo como que foi o desempenho do setor sucroalcooleiro do centro-sul do país na primeira quinzena da safra nova. Aproveite que nós vamos para o intervalo, entre em contato conosco, mande sua mensagem, dúvida, foto e vídeo para o nosso WhatsApp, é o 679-9656-2266. Estamos esperando o seu contato, hein? Até já! A Agricultura BR de volta por aqui agora para destacar o setor sucroalcooleiro. E falamos agora a respeito do levantamento da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, divulgado na manhã desta quarta-feira. De acordo com a Única, a primeira quinzena de abril de 2018 começou com toda a força e teve uma moagem ou processamento de 22.210.000 toneladas, um fator que traz um volume muito maior do que aquele que era registrado no mesmo período do último ano. É o que nós vamos conferir agora. Você vê conosco agora como é que vem os dados da Única para a primeira quinzena do mês de abril. Abril, portanto, de 2018, com 22.210.000 toneladas processadas contra 17.680.000 toneladas. É um volume 25,64% superior àquele do mesmo período do ano passado. Em relação à quantidade de usinas em operação, a Única destaca que o volume neste ano, na primeira quinzena de safra, está maior do que o registrado nos primeiros 15 dias do ciclo passado. De acordo com a Única, até o dia 15 de abril deste ano, 170 unidades no Centro-Sul já estavam operando. Na comparação com o ano passado, há um número maior, uma vez que haviam 162 unidades em 15 de abril de 2017. Até a segunda quinzena deste mês, outras 57 unidades devem iniciar as atividades da safra. Olha, que essa safra será mais alcooleira, nós já sabíamos desde o ano passado. Entretanto, essa primeira quinzena de abril, ela traz o seguinte dado, segundo a Única, para o Centro-Sul: 31,5% desse processamento de cana foi destinado à produção do açúcar, do adoçante, enquanto 68,5% para a produção de etanol. Portanto, uma safra muito alcooleira, como a Agricultura BR mostra agora. Veja só a divisão: 31,5% do processamento de cana-de-açúcar no Centro-Sul na primeira quinzena, destinada à produção de açúcar, ou 714.000 toneladas produzidas, com alta frente ao ano passado de 0,93%, considerando esse mesmo período.
Já o etanol tem uma destinação no processamento em 68,5%, com uma produção total nessa primeira quinzena de 993 milhões de litros, uma alta de 44,65% para a safra de cana-de-açúcar na primeira quinzena de abril. Bom, e como essa safra é mais alcooleira e teve uma produção melhor de etanol, a Única destaca, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, mostra agora que é uma alta de 5% frente à produção de etanol, frente ao mesmo período. É o que nós vamos mostrar agora, o que acontece com essa produção de etanol para a primeira quinzena. Abril de 2018, com a produção total de 878 milhões e 23 mil litros de etanol. Comparando aqui com aquilo que tinha sido comparado na temporada 17-18, foram 832 milhões 835 mil litros. Portanto, aqui na litragem, nossa produção por litros de etanol, ficando com 5,4% a mais de produção. Considerando as vendas apenas do etanol hidratado, aquele que tem de 4 a 5% de água na sua composição e é o que abastece diretamente o tanque dos automóveis, o crescimento nas vendas na primeira quinzena desta safra foi de quase 30% na comparação com o ciclo passado. Veja só, de acordo com a Única, na primeira quinzena de abril deste ano, foram comercializados 599 milhões 640 mil litros de etanol hidratado. No mesmo período do ano passado, as vendas alcançaram 463.310 mil litros. 463 milhões, melhor dizendo, e 310 mil litros, uma diferença, portanto, de 29,42%. Por outro lado, na questão da comercialização do anidro, houve uma queda, e uma queda de 27%, de acordo com a União da Indústria da Cana-de-Açúcar. É o que você confere conosco agora, mostrando o etanol anidro para a região centro-sul do país, abril de 2018, com um total de vendas de 266 milhões 771 mil litros, queda de 27,7% na primeira quinzena de abril de 2018, comparado com a primeira quinzena de abril de 2017. A gente continua falando do setor sucroalcooleiro, mas agora sobre o outro derivado da cana, o açúcar. Isso porque os preços internacionais da commodity no mercado futuro vem em baixa no mundo todo. No acumulado desse ano de 2018, já soma uma queda de 25% na Bolsa de Nova York. Essa queda é motivada por um superávit, ou seja, uma oferta abundante acima da demanda, puxada pela produção crescente do açúcar na Índia, na Tailândia e também na União Europeia. Veja só o quanto estimam algumas entidades ligadas ao setor em relação ao excedente de açúcar no mundo na temporada atual 17-18. A FC Stone projeta superávit de 6 milhões e 900 mil toneladas. Já o Rabobank eleva essa previsão e traz em 7 milhões e 600 mil. Se confirmado, este será o segundo maior resultado dos últimos 10 anos. Nesta última terça-feira, dia 24 de abril, as cotações do açúcar na Bolsa de Nova York chegaram a fechar em baixa mais uma vez, registrando o contrato mais baixo desde dezembro de 2018 para a posição de maio. Fabiano. Vamos saber então, Juliana, como é que vem os negócios com açúcar na Bolsa de Nova York, a referência internacional para os negócios. Temos aqui hoje um dia de queda, vai recuando, vai perdendo cerca de 30 centes de dólar por cada libra-peso negociada. Posição de maio, neste momento, é negociada 10 centes de dólar, 10 centes por libra-peso. Julho, 11 centes de dólar mais 5 por libra-peso. Outubro, 11 centes mais 36 por libra-peso. E março, 12 centes de dólar mais 49 a libra-peso. Hoje perdendo um pouco os negócios com açúcar em Nova York. O
O setor industrial do suco de laranja planeja investir no estado de Mato Grosso do Sul. Segundo informações do próprio estado sul-mato-grossense, pelo menos 3 das maiores indústrias de suco de laranja do país, a Cutrale, Citrosuco e LDC, fazem prospecção de áreas no estado. A intenção seria desenvolver a produção de laranjas e, futuramente, instalar fábricas de sucos. O plantio de cítricos no estado ficou muito tempo retraído, em razão das barreiras sanitárias na divisa de Mato Grosso do Sul e São Paulo, o maior produtor de laranja destinado à indústria de sucos. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar, a Semagro, de 2011 a 2015, a área de laranja aumentou de 15 hectares para 215. Devido à pequena participação no setor, no entanto, não houve grande aumento na produtividade. Atualmente, a região sudeste detém quase toda a produção brasileira. Os maiores pomares se concentram entre o norte do Paraná, São Paulo, Triângulo e sul de Minas Gerais. O estado de Mato Grosso do Sul ocupa atualmente a 16ª posição no ranking brasileiro da produção de laranjas. Vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para a produção de laranja no sudeste do Brasil. Quem traz as informações é Graziela Gonçalves. Por enquanto, nas imagens de satélite, ainda vemos poucas nuvens carregadas na maior parte da região sudeste. Um bloqueio atmosférico impediu a chegada de mais instabilidades, é por isso que o tempo seco ganhou intensidade na maior parte dos estados. Por isso, então, que a umidade do solo baixou, principalmente entre o estado de São Paulo e também Minas Gerais. Ao longo dos próximos dias, ainda não há expectativa de chuvas significativas para poder atrasar a colheita da laranja, principalmente sobre o estado de São Paulo. O acumulado que cair por lá será muito baixo e fica em torno de apenas 5 milímetros. As aberturas de sol seguem ao longo do dia, inclusive no próximo período que vai até o dia 5 de maio. Ainda vamos ter predomínio de tempo seco e ensolarado em quase toda a região sudeste, o que facilita as atividades de colheita. Agora, para o próximo período, que vai do dia 6 ao dia 10 de maio, aos poucos a chuva começa a retornar principalmente às áreas ao leste da região, mas mesmo assim ainda não deve trazer grandes volumes acumulados e essa chuva segue principalmente ao final da tarde. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até lá! E a gente acompanha agora como estão os preços da caixa de laranja no estado de São Paulo. Começando pela laranja indústria, aquela que o produtor negocia diretamente com o setor industrial. O preço segue inalterado desde pelo menos o dia 18 de abril. Valor da caixa de 40 quilos e 800 gramas está negociada em R$ 16,27. Já em relação ao preço da caixa de laranja in natura, aquela que o produtor negocia diretamente com o mercado atacadista, essa vem registrando baixas. A queda tem a ver com a safra 17/18 de laranjas do país, que é muito volumosa. Valor da caixa de 40 quilos e 800 gramas está atualmente negociada a R$ 28,08. No acumulado do mês de abril, a queda soma 11,17% já na comparação com o fechamento do mês passado. O destaque segue sendo citricultura, mas agora voltado ao cenário internacional. Eu falo de Estados Unidos, país que tem sofrido com queda forte na sua produção de cítricos nos últimos anos. A produção de laranjas, por exemplo, vem sofrendo uma queda forte, principalmente devido à infestação do greening, uma das principais doenças deste setor. Nestes últimos relatórios divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a nova projeção da safra de cítricos do país ficou em 6.160.000 toneladas, um volume 21% abaixo da safra passada. Essa queda que a Juliana citou nos Estados Unidos deve ser majoritariamente, a maior parte dela, no estado da Flórida. Isso principalmente por conta dos efeitos do furacão Irma. Para ter uma ideia de como cai, ela cai de algo imaginado em 75 milhões de caixas para 45 milhões de caixas. É o que nós trazemos aqui de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Para a temporada 17/18, se tinha inicialmente uma expectativa de produção de laranja
laranjas para a Flórida de 75 milhões de caixas de 40 quilos e 800 gramas. Atualmente, essa expectativa é de 45 milhões de caixas. A menor oferta aumenta os preços dos cítricos no mercado interno norte-americano. Em janeiro de 2018, os preços foram os mais altos para o mês desde 1990. No caso do suco de laranja, as altas do preço, elas acabam sendo identificadas porque a safra no Brasil é de ciclo bem cheio. Então, o que acontece? Não tem essa diferença tão grande para o suco, mas para a fruta lá nos Estados Unidos tem e tem bastante. Já que falamos de Estados Unidos e essa situação das perdas cítricas lá por conta de fatores climáticos, vamos saber agora como é que vem os negócios com suco de laranja lá na Bolsa de Nova York. É o que nós conferimos agora. Você tem aqui a posição de maio a $1,46 por libra-peso, perdendo agora um pouco mais de 1 cento de dólar. Julho perde pouco, quase estável, a $1,47 mais 65 a libra-peso. Setembro, $1,46 mais 85 por libra-peso. E novembro, $1,47 mais 25 a libra-peso. As duas últimas posições chegando a perder 1 cento de dólar neste momento. O assunto agora é o setor vitivinícola e a gente começa falando sobre uvas aqui no país. A oferta da uva da variedade Niágara está elevada no país neste mês de abril. Boa parte dos produtores da região de São Paulo está em plena atividade de colheita nesta segunda metade do mês. A colheita no estado deve ser finalizada nas próximas semanas, época aí em que se inicia a safra na região produtora do Paraná. Em relação aos preços, o mercado viu os valores operarem abaixo da expectativa no primeiro bimestre do ano e só registraram reação em março com a redução da oferta devido ao intervalo de colheita entre as áreas. Você confere agora comigo como estão as cotações da uva Niágara em algumas regiões produtoras do país. Veja que a uva negociada em Campinas, no atacado, está em R$ 5,80 o quilo, de acordo com a apuração do Hortifruti Cepea no último dia 20 do mês. Em São Paulo, capital, o valor do quilo no atacado está em R$ 4,70. Já o valor pago ao produtor em Campinas está em R$ 2,93 o quilo e já na região produtora de São Miguel Arcanjo, R$ 3,13 o quilo para a uva Niágara. Por aqui o Agricultura BR fala agora sobre a produção mundial de vinhos. E olha, a produção no ano de 2017 foi a pior dos últimos 60 anos. Uma quebra bastante forte, de acordo com a Organização Internacional dos Produtores de Vinhas e Vinhos, uma organização que mostra como é que vem a produção internacional. Vamos mostrar agora como é que ficou essa situação de produção em hectolitros. Hectolitros aqui para o pessoal que está ouvindo o tema pela primeira vez, representa 100 litros, igual a 100 litros, ou 133 garrafas de 750 ml de vinho. Olha só, 2017, como eu disse, o pior cenário dos últimos 60 anos, 250 milhões de hectolitros produzidos. Em 2016, foram 275 milhões de litros. Em 1957, até então, por enquanto, a pior produção foram 173 milhões e 800 mil litros produzidos. Portanto, desde 1957, não há uma produção de vinho tão baixa quanto essa, é o que afirmou a organização que tem sede em Paris. Aqui nós trazemos esses números porque eles mexem bastante com o mercado, que é cada vez mais consumidor. Apesar da queda nos números internacionais, o Brasil registra alta na produção de vinhos no ano de 2017. De acordo com dados da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, o Brasil aumentou em 169% a produção da bebida no ano passado. Vamos aos números então? Veja que essa produção alcançou 3.400.000 hectolitros, frente à produção de 2016, que fechou em 1.300.000 hectolitros, registrando, portanto, essa elevação significativa de um ano para outro. Atualmente, o Brasil ocupa a 14ª posição no ranking dos maiores produtores de vinho do mundo. Aonde será que teve perdas, então? Na União Europeia. Na União Europeia, houve uma redução geral na ordem de 14% na produção de vinhos,
fundamentalmente por conta de clima, mas todos os grandes países produtores também perderam. Veja conosco como é que está essa situação da União Europeia. Lembrando que cada hectolitro representa 100 litros ou 133 garrafas de vinhos. O total na União Europeia foi de 141 milhões de hectolitros produzidos em 2017, uma queda de 14,6%. Depois, nós temos aqui os 3 grandes produtores de vinhos na Europa. Itália produziu 42 milhões e 500 mil hectolitros, uma queda de 17%. Já a França, com 36 milhões e 700 mil hectolitros produzidos, perdeu 19%. A Espanha teve queda de 20%, com 32 milhões e 100 mil hectolitros produzidos. De acordo com a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, esses dados excluem o suco e também vinho jovem e colocam a produção de vinhos italianos naquele país que é o mais importante produtor, que tem o maior volume, com a maior queda também. Em contraste, nos Estados Unidos, a produção de vinhos ficou estável. E na China, quarto maior produtor de vinhos do mundo, houve também uma mudança significativa, ficando atrás apenas, portanto, da Austrália e também da Argentina. Aqui na América do Sul, as tendências de produção foram variadas. A gente acompanha na tela. Estados Unidos, como falei há pouco, ficou estável. A Argentina teve ampliação de 25% na sua produção. O Chile apresentou redução de 6%. Enquanto isso, o Brasil, como já comentamos, teve alta de 169%. Fazendo uma correção aqui, a China passou a se tornar a 7ª maior produtora de vinhos do mundo. E o mundo deve estar com um humor bem melhor, porque mesmo com uma queda na produção global e na União Europeia, principalmente, o que trouxe uma certa elevação para os preços, o consumo internacional de vinhos subiu em 2017 e a inclinação segue sendo de alta em 2018. Vamos ver como é que ficou essa situação de consumo. Você tem aqui um consumo total de 243 milhões de hectolitros, uma alta de 1,8% frente a 2016. Os Estados Unidos confirmaram a sua posição como o maior consumidor mundial de vinhos, com 32 milhões e 600 mil hectolitros, seguidos pela França, com 27 milhões de hectolitros consumido. Portanto, consumo de vinho, mesmo com essa situação climática que fez com que a produção caísse em 2017, consumo segue subindo em todo o mundo. E chegou a hora de mais um intervalo por aqui. Ainda hoje a gente fala sobre safra de arroz, com destaque para o estado do Mato Grosso, que reduz a sua área neste ciclo. E você entra em contato conosco, pode mandar sua pergunta, foto, vídeo aqui para o Agricultura BR, através do Facebook, do Twitter, do e-mail e também do WhatsApp, no 679-9656-2266. Nós voltamos já. E atenção, cafeicultor de todo o Brasil, o assunto a partir de agora é café no Agricultura BR. E mais do que uma safra recorde para o café, o Brasil deve ter também uma safra com muita qualidade para os grãos nessa temporada, que vai ser colhida com maior intensidade a partir do mês de maio nas regiões produtoras do país. Para isso acontecer, teve uma situação climática muito favorável que trouxe melhores resultados no campo e a expectativa é de realmente grãos melhores, café de melhor qualidade chegando para o consumidor final. Foi o que afirmou a Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC. Para a ABIC, para garantir esse resultado, o clima mais uma vez está envolvido, já que a partir de maio, em algumas regiões produtoras, começa com maior intensidade essa colheita do café, é preciso ter o clima seco para o momento do trabalho. E para saber como é que fica esse clima, nós vamos agora trazer a previsão do tempo com a Graziela Gonçalves para os estados produtores do país, aqueles que vão começar a colher lá pelo mês de maio e também aqueles que já tiveram até algum início de colheita, principalmente no Conilon, lá no estado de Rondônia. Quem fala sobre o assunto é a Graziela. Por enquanto, a colheita do café segue sem grandes dificuldades na maior parte do centro-sul do país, por conta do ar seco que veio dominando a maior parte dos estados produtores. Vemos aqui nas imagens de satélite que quase não tem nebulosidade sobre o estado do Paraná e grande parte da região sudeste.
Ao longo, então, desses últimos dias, esse tempo seco também ganhou força. Por isso, então, que a umidade do solo em grande parte dos estados ainda segue mais baixa. Ao longo dos próximos dias, não se espera chuva significativa o suficiente para atrapalhar as atividades de campo, e os acumulados que caírem mal devem passar dos 5 milímetros, principalmente entre o estado de São Paulo e Minas Gerais. Já para o próximo período, que vai do dia 1º ao dia 5 de maio, o tempo seco ainda deve predominar na maior parte das áreas produtoras. É só no estado do Paraná que volta a chover um pouco mais, mas mesmo assim ainda não atrapalha as atividades de campo, pois essa chuva chega só no finalzinho da tarde e o acumulado mal deve passar dos 15 milímetros. Para o próximo período, que vai até o dia 10 de maio, a chuva começa a avançar em direção ao estado de São Paulo e sul de Minas Gerais, mas por enquanto o acumulado mal deve passar dos 5 milímetros. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até lá! Já há cafeicultores colhendo no estado de Rondônia, que se destaca pela sua produção de robusta, e outros também colhendo no Cerrado de Minas Gerais. A ABIC não faz projeções de safra, mas ponderou que os números divulgados pela Conab parecem adequados. A Conab divulgou, neste ano de 2018, a sua projeção para a safra 2018 de café do Brasil, estimando a mínima em 54.440.000 sacas de 60 quilos e um intervalo máximo chegando aos 58.510.000 sacas. Este número fica bem acima da produção da temporada 2017 e também superior ao recorde anterior, que foi registrado em 2016, quando o Brasil colheu 51.370.000 sacas de 60 quilos. Além de uma elevação na ordem de 30% para a produção brasileira de café arábica, que vem na alta do seu ciclo bianual, o mesmo pode acontecer com a produção de café Conilon no Brasil. Depois de anos de seca, o estado do Espírito Santo pode ter um resultado melhor e, com isso, a alta do café Conilon na produção pode alcançar também um número muito próximo a 30% de elevação frente à safra anterior. Vamos agora saber como opera o mercado internacional de café arábica. Nesta quarta-feira, é o café negociado na Bolsa de Nova York, referência internacional para essa commodity. Vale a gente lembrar que nesta quarta, o dólar sobe com força no Brasil. Com a moeda norte-americana em alta no país, normalmente as cotações internacionais do café são baixadas para fazer a compensação de preços. Café vem, sim, em movimento de queda na Bolsa de Nova York. Os contratos para entrega em maio vêm a $1,16 por libra-peso, caindo mais de 2 centes de dólar neste momento. Posição de julho, $1,18 mais 20. Setembro, $1,20 mais 35 por libra-peso, enquanto a posição de dezembro a $1,30 mais 85. Vale a gente lembrar também que o valor de referência para o café arábica em Nova York é acima de $1,30 por libra-peso, por isso dá para ver como que as cotações vêm pressionadas. Vamos saber como é que vem o café robusto agora negociado na Bolsa de Londres. Você acompanha conosco aqui as posições negociadas. Nós temos aqui as posições para julho com $1.729 a tonelada, uma alta de 0,40%. Setembro vem com $1.718 a tonelada, com alta de 0,46%. Novembro, $1.721, com uma queda, estão perdendo aqui, queda de 0,41%, hoje dia de recuo para os negócios com café robusta na Bolsa de Londres, em queda, mas mantendo o piso de $1.700 a tonelada.
A gente fala agora sobre arroz e no estado do Mato Grosso, que não é tão tradicional na produção da cultura, mas tem sim uma área significativa, com destaque para o arroz de sequeiro. De acordo com a Conab, a área destinada ao cereal neste ciclo reduziu bastante. Caiu em 9%, saindo de uma área cultivada no ciclo 16-17 de 151.400 hectares para 137.800 neste ciclo. O estado do Mato Grosso, portanto, cai com área nesta temporada. De acordo com a Conab, a redução ela se dá por conta do preço do cereal pago. Para você ter uma ideia, a queda frente ao mesmo período do ano passado é de mais de 8%, pouco mais de 8%. Sendo uma prática agora de R$ 46,00 por saca, enquanto no ano passado eram de R$ 50,00. Veja só que os valores, abril de 2018 vindo com uma média de R$ 46,00 a saca, enquanto que nós tínhamos no ano passado R$ 50,00 a saca. Com a redução no plantio no estado de Mato Grosso, o Mato Grosso perde para o Maranhão a liderança na produção de arroz de sequeiro. Aquele produtor que decidiu plantar a cultura está tendo bons resultados de campo. A qualidade do cereal é considerada excelente, com elevado percentual de grãos inteiros nas áreas de produção de arroz. Bom, e a gente segue falando de arroz por aqui, isso porque temos participação de produtores do estado do Mato Grosso com informações deste setor. Vamos saber quem está participando conosco então, nesta quarta-feira, é o Isaías de Paranatinga. Olha só, boa tarde, gostaria de saber o preço da saca de arroz de 60 quilos com casca, é a pergunta aqui do nosso telespectador. Isaías, nós apuramos os valores para o estado do Mato Grosso, mas para a saca de 50 quilos do arroz em casca. A gente tem a referência aqui do Sindicato Rural de Sorriso e como que os valores operaram nos últimos dias. Veja que até o dia 17 de abril, a cotação estava em R$ 47,00 pela saca de 50 quilos. Os valores caíram para R$ 46,00 no dia 18 e assim permanecem até esta quarta-feira, até esta última terça-feira, dia 24 do mês. Então, Isaías, está aí a resposta para você. Obrigada pela participação. Bom, este foi o quadro Agricultura BR Responde. É hora de mais um rápido intervalo. No último bloco, mais informações sobre soja do país. As últimas informações desta edição. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta agora para destacar a péssima condição de rodovias federais importantes para o escoamento da safra de grãos. O repórter do Canal do Boi, Daniel de Paula, está no estado do Pará produzindo material para nossa programação. Ele chamou bastante a sua atenção o tráfego pela rodovia e a dificuldade em chegar de um destino a outro. Ele nos conta que para dirigir por 80 quilômetros levou cerca de 4 horas. Ele não resistiu e resolveu fazer um vídeo para mostrar para a gente aqui a aventura que foi dirigir por lá. Vamos ver. Eu estou numa rodovia intermunicipal aqui no sul do Pará, que liga Tucumã, onde termina o asfalto, a São Félix do Xingu, que é um município gigantesco, por onde cortam vários distritos ou vilas, povoados pequenos, até chegar em Lindoeste, que fica a 180 quilômetros depois do asfalto, saindo de Tucumã em direção a essa parte aqui, onde a rodovia é extremamente desafiadora. Eu rodo uma barbaridade pelo Canal do Boi, tenho esse privilégio de conhecer boa parte do Brasil, mas esse trecho aqui de uma rodovia que a gente usou 80 quilômetros apenas, em 3 horas e meia, com vários percalços no meio do caminho. Por exemplo, tá vindo um caminhão aí, ó, ele não sabe como é que vai chegar no seu destino, tá carregando os ferros, tá carregando disco de arado, enfim, tá carregando um equipamento para tentar chegar lá. Mas a gente viu uma série de todos os tipos de veículos passando seríssimas dificuldades aqui na rodovia. Vários tipos, moto, carros, caminhonetes traçadas com dificuldades, atoleiros gigantescos em que as pessoas não conseguem sair do lugar. Inclusive caminhão transportando gado para o abate. Tem muita fazenda aqui para dentro de pecuária, de corte. Olha o caminhão de gado. Ficou.
Passou. É um herói. Ou seja, uma rodovia intermunicipal por onde passa parte da economia do Brasil, com muito gado que sai daqui para os frigoríficos, ter que enfrentar uma dificuldade dessa boa parte do ano, não é para qualquer um. É de tirar o chapéu a coragem de quem dirige nessa rodovia. Eu repito, qualquer tipo de veículo. O nosso traçado nos deixou na mão um pouquinho por causa da condição da estrada. Não fosse a solidariedade de alguns trabalhadores das fazendas vizinhas ali, a gente tinha ficado bastante tempo ali parado, mas conseguimos sair na boa. Muita gente passa muita dificuldade aqui nesse pedaço de chão do sul do Pará. É bom as pessoas começarem a se atinar para isso e as autoridades olharem com um pouquinho mais de carinho esse pedaço aqui, porque daqui sai boa parte da riqueza do estado. Daniel de Paula para o SBA. Tá aí o Daniel de Paula mostrando essa realidade, o chamado Custo Brasil. Sei que tem imagens como essa, principalmente está no norte, ali a saída para os portos. Pode participar do programa conosco. E a gente agora traz participação de público no quadro Agricultura BR Responde. E por aqui o Agricultura BR traz mais uma participação de público. Vamos saber quem está participando agora. Participando conosco é o Inaldo de Carira, no estado do Sergipe. Gostaria de saber a previsão para os 3 meses. Para 3 meses, previsão do tempo é a pergunta do telespectador. Juliana. Vamos, Inaldo, saber das informações então. Quem responde para você é a Graziela Gonçalves. E agora vamos responder a pergunta do nosso telespectador Inaldo, que fica lá em Carira, oeste do estado de Sergipe. Por enquanto, a gente vê aqui na imagem de satélite que está chegando uma ou outra nuvem mais carregada em direção ao estado, mas por enquanto as chuvas ainda não foram muito significativas para melhorar a situação do solo. Ao longo desses próximos dias, um fenômeno chamado de ondas de leste, que passa a atuar então entre outono e inverno, traz umidade do oceano em direção à costa e é por isso que a chuva já começa a retornar aos poucos. Por enquanto, até o dia 30 de abril, teremos acumulados em torno dos 15 milímetros. Já para o próximo período, essa chuva ainda deve persistir com o mesmo volume acumulado e ainda de maneira um pouco mais constante. No próximo período, que vai do dia 6 ao dia 10 de maio, essa mesma condição deve continuar e a partir de agora, com esse sistema funcionando melhor, as chuvas tendem a ficar constantes, inclusive ao longo dos próximos meses. Eu encerro minha participação por aqui e até mais. Obrigada, Graziela, pelas informações. Obrigada ao Inaldo também do Sergipe por ter participado com a gente. Este foi o Agricultura BR Responde. Por aqui o Agricultura BR traz as últimas informações dessa edição. Vamos saber como é que vem soja em Chicago, vinha em operação em alta na abertura desta edição e a soja em Chicago segue em alta, vai ganhando ali próximo a 7 centes de dólar por posição. Maio é negociada a 10 dólares 29 centes o bushel, julho 10 dólares 40 centes o bushel, agosto 10 dólares 42 centes e setembro a 10 dólares 38 centes por bushel são os negócios com soja em Chicago neste momento. Outro fator que compõe o preço da soja aqui no Brasil é o dólar. E o dólar vem explodindo no dia de hoje a R$ 3,50 há pouco. A gente acompanha como que a moeda se comporta neste momento. Segue na casa dos R$ 3,50, vem à venda a R$ 3,50 mais 5, com elevação de 1,04%. Lembrando que nesta quarta-feira, soja negociada nos portos também registra valorização. No Porto de Santos, a saca da soja vem a R$ 87,50 e no Porto de Paranaguá a R$ 88 a saca. E com essa informação, encerramos aqui mais uma edição do Agricultura BR para você. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.